Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, paz e bem para todos vocês. Nós estamos retomando o nosso curso de Introdução à Teologia com a turma de 2020, que está iniciando o seu percurso teológico na Faculdade Católica de Belém. Todos conhecem a situação que fez com que nós interrompêssemos o nosso curso. É um tempo muito perigoso, por um lado, do ponto de vista da saúde pessoal e social, mas é um tempo do ponto de vista, vamos dizer, espiritual, teológico, muito rico. Além de estarmos vivendo a Quaresma, estamos vivendo um tempo em que somos convidados a entrar mais dentro de nós mesmos, a olhar para aquilo que é essencial na nossa vida, a colaborar com toda a sociedade, a superar muito do nosso individualismo, a proteger a nossa família, a proteger os mais frágeis na sociedade. É um tempo que pode ser muito rico para todos nós. Mas, diante das adversidades, os cristãos não esquecem os seus deveres de Estado. Pais e mães têm muitos neste tempo. Mas nós também, que fomos de um modo ou de outro vocacionados ao estudo da teologia, não podemos deixar de lado a nossa responsabilidade, o caminho que Deus nos mostrou. Por isso, como professores e alunos, estamos retomando os nossos estudos. Vamos usar os meios que temos. São pobres, mas podem ser úteis e importantes para que nós evoluamos na nossa jornada, no nosso caminho teológico. Tá certo? Escolhemos o meio do WhatsApp, por ser um meio muito, por assim dizer, democrático. É fácil incluir os alunos e razoavelmente todo mundo tem acesso a esse aplicativo. Ele é leve, faz com que a gente possa, com o celular, ter acesso aos vídeos e a tudo mais que nós vamos passar. Textos em PDF, alguns links, para que a gente percorra com retidão e com, digamos, frutuosidade esse caminho. Eu peço que, junto com os vídeos, você mantenha com você a apostila de Introdução à Teologia. De todo modo, eu vou mandá-la em formato PDF para todos vocês via este canal, através do nosso grupo de WhatsApp Introdução à Teologia. Queria aqui agradecer aos nossos jovens estudantes que nos ajudaram a nos reunir neste canal, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Nós vamos começar essa nossa aula, e em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E queremos consagrar tudo a Nossa Senhora, que ela nos proteja, nos livre do mal e nos ajude a ser fiéis neste tempo. Um conselho: neste tempo não se entregue ao ócio. Reze e estude, nesta ordem: rezar e estudar. Mas esteja sempre aberto e em tudo busque a caridade. Rezar, estudar, viver a caridade é caminho de santificação. Bom, eu vou concluir esse primeiro vídeo porque nós temos alguns limites. No WhatsApp, os vídeos com a definição que eu estou fazendo para que você possa ter o melhor rendimento são limitados a cerca de 7 minutos. Então eu não posso ultrapassar muito esse tempo. Esse é só um primeiro vídeo de boas-vindas. Dando continuidade à nossa aula, nós colocamos neste pequeno quadro branco, que será muito útil para o nosso curso à distância, alguns elementos esquematizados, recordando que a teologia e toda a teologia católica, ela deve ter diante dos seus olhos, diante do seu coração, da sua inteligência teológica, 3 fontes. Toda teologia que se preze católica deve partir destas 3 fontes: a Sagrada Escritura, a Sagrada Tradição e o magistério da Igreja. São 3 fontes que têm naturezas diferentes. Vejam bem no esquema. Nós colocamos 2 dessas fontes acima e sobre elas escrevemos
palavra de Deus. Porque a Sagrada Escritura e a Sagrada Tradição são a palavra de Deus. Se você tem alguma dúvida quanto a isso, você pode reler o início do 3º capítulo da nossa apostila e, de um modo especial, você pode reler os números 9 e 10 da Constituição Dei Verbum, a Constituição do Concílio Vaticano II, que trata sobre a revelação. Pois nos números 9 e 10 se fala dessa relação entre Sagrada Escritura e Sagrada Tradição, que são uma só palavra de Deus. Mas existe a terceira fonte, o magistério da Igreja, que é a interpretação autêntica dessa palavra. Dizendo de outro modo, Deus quer que nós nos mantenhamos na verdade, que é salvífica. Por isso, ele nos garante uma assistência do Espírito, para que os nossos pastores não nos deixem desviar da palavra de Deus. Ele, com o seu Espírito, assiste os nossos pastores, o Papa, o Colégio dos Bispos, para que não falte a reta, a autêntica interpretação da palavra de Deus. E o povo de Deus possa, assim, percorrer o caminho da verdade. Vejam que eu coloquei, você pode ver no esquema, embaixo, do lado esquerdo, o Espírito Santo, dom do Cristo. Vejam que todas essas realidades, elas têm uma dimensão pneumatológica e cristológica. Porque quem é a palavra de Deus? A palavra de Deus que se fez carne, no fundo, é Jesus Cristo. E quem os pastores representam? Os pastores que têm o dom da interpretação autêntica, eles são representantes sacramentais de Cristo, porque a igreja é corpo de Cristo. Por isso essa dimensão cristológica é muito evidente. Mas o Espírito Santo foi enviado pelo Pai, pelo Cristo, para dar continuidade à missão salvífica de Jesus através da igreja. É o Espírito Santo que inspirou os hagiógrafos, fazendo com que eles escrevessem, como verdadeiros autores secundários, a Sagrada Escritura. E sendo o Espírito Santo aquele que inspira a Sagrada Escritura, nós podemos dizer que Deus é o autor primeiro, é o autor primordial, é o autor principal da Sagrada Escritura, como nós explicamos na aula passada. Da mesma forma, é o Espírito Santo que faz com que a igreja compreenda tudo o que Jesus lhe transmitiu de um modo oral e possa ir passando de geração em geração, dos apóstolos, passando para os seus sucessores, os bispos. De geração em geração, a igreja vai preservando a tradição. Isso é um dom do Espírito Santo. É o dom do Espírito Santo que também confere aos ministros ordenados o poder sagrado para que eles cumpram a sua missão. Pela ordenação, eles recebem uma efusão do Espírito. E assim também o magistério é constituído graças a um dom do Espírito e pode cumprir a sua missão, incluída a interpretação autêntica da palavra de Deus, graças ao Espírito Santo de Deus. Bem, então, lembrando que na última aula nós falávamos também da Sagrada Escritura. Lemos, e vale a pena ler de novo, eu te convido a ler de novo isso. Você pode parar o vídeo, dar uma lida e depois retoma a visão deste vídeo. É o texto de Dei Verbum número 11. Se Dei Verbum número 9 e 10 falam da relação entre Sagrada Escritura e Sagrada Tradição, Palavra de Deus, e também do papel do magistério de interpretação autêntica,
Dei Verbo número 11 nos dá grandes lições. É um texto muito bonito que nós lemos com vocês detalhadamente em sala de aula, mas dele nós destacamos 2 pontos, que é o conceito de inspiração e o conceito de inerrância. O conceito de inspiração nos recorda que a Sagrada Escritura, ela nasce desse encontro entre Deus e o homem, de uma ação do Espírito Santo e de um homem que diz o seu sim, que livremente adere à ação do Espírito Santo. Por isso é que nós podemos falar que a Sagrada Escritura ela tem, na verdade, como autor principal, autor primordial, autor primeiro, o próprio Deus. Porque o Espírito Santo, iluminando a inteligência do agiógrafo, faz com que o autor humano escreva tudo aquilo e só aquilo que Deus quer que seja escrito. Ou seja, que o agiógrafo se coloque a serviço dessa mensagem salvífica. Porque a história da salvação ela é feita desse encontro entre o amor de Deus, a misericórdia de Deus e a miséria do homem, os limites do homem. Por isso é preciso que o homem participe desse processo também, para que se escreva essa história da salvação de um modo teândrico, ou seja, divino, theos, andros, homem, divino, humano. E não é nada assustador isso, muito pelo contrário, porque a gente recorda que essa é a estrutura do próprio Cristo. Cristo é o Deus que se fez homem. A palavra de Deus tem aquela estrutura sacramental que nós explicamos nas aulas passadas. E assim também a Sagrada Escritura ela é escrita dessa forma. É escrita a partir de uma colaboração entre o homem e o Espírito de Deus. O Espírito de Deus é o autor primeiro, Deus é, por assim dizer, o autor primeiro, e o homem, inspirado pelo Espírito, mas dotado de inteligência e de vontade, com uma cultura, com uma visão sociológica, com conhecimentos arquitetônicos, com conhecimentos linguísticos, às vezes até limitados, o homem se coloca a serviço. Ele não é um instrumento mecânico como um microfone ou como uma caneta, mas ele é um instrumento que, sendo humano, é respeitado como tal pelo Espírito Santo, que respeita a estrutura antropológica do homem e pede a livre colaboração do homem. Por isso é que no texto da Sagrada Escritura, e aí a gente já está passando agora do conceito de inspiração que eu vou ler para que vocês recordem. O conceito de inspiração é tirado do Dei Verbum número 11. Para escrever os livros sagrados, Deus escolheu e serviu-se de homens na posse das suas faculdades e capacidades, para que, agindo Ele, Deus, neles, os homens, e por meio deles, pusessem por escrito como verdadeiros autores tudo aquilo e só aquilo que Ele, Deus, quisesse. Então esse é o conceito de inspiração. Mas aí a gente passa do conceito de inspiração para o conceito de inerrância. Porque na medida em que o Espírito Santo age, inspira os agiógrafos, na medida em que Deus é o autor primeiro, primordial da Sagrada Escritura, então ela goza de uma inerrância. A Sagrada Escritura não erra no que concerne a verdade salvífica. Ou seja, sendo a Sagrada Escritura a história da salvação, sendo a Sagrada Escritura o itinerário da salvação, um caminho de salvação, ela não poderia conter erros nesta matéria, né, que é a essencial, que é a matéria salvífica. Então, nesse aspecto, não há erros. Mas, enquanto a Sagrada Escritura nasce desse encontro de Deus com o homem, um homem limitado culturalmente, linguisticamente, etc., esse homem ele pode, na sua colaboração, deixar entrever, transbordar um pouco dos seus limites.
E é por isso que a gente pode encontrar na Sagrada Escritura certos erros, vamos assim dizer, linguísticos, arquitetônicos, culturais, de entendimento dos costumes religiosos, geográficos, históricos e assim por diante. Mas eu vejo nisso uma grande beleza. É assim que se constrói a história da salvação. É do encontro de Deus Todo-Poderoso e Santo com Noé, que tem todos os seus limites, de um Deus Todo-Poderoso e Santo com Davi, que apesar de um grande personagem, a Sagrada Escritura não esconde os seus pecados, as suas fragilidades, que a história da salvação vai sendo construída. E assim, o próprio texto da Sagrada Escritura é construído ao longo do tempo, né? Nesse processo de composição textual, a partir desse encontro tão bonito entre Deus, o seu amor, e o homem, e a sua fragilidade e os seus limites. Né? Que isso nos inspire também. Né? Agora nós vamos no próximo vídeo entrar no assunto que realmente nos interessa hoje. Eu fiz uma pequena revisão, dando uma colher de chá para vocês, mas agora vamos entrar na Sagrada Tradição. Agora vamos abordar diretamente o assunto da Sagrada Tradição. Procure então no seu capítulo 3 da apostila, ponto número 2, Sagrada Tradição, e você vê na nota de rodapé que o texto que eu proponho para vocês, no fundo, é um resumo de um texto que eu publiquei na revista Atualidade Teológica da PUC do Rio. Se você tiver depois a possibilidade, digite o nome do meu artigo em busca do significado teológico da Sagrada Tradição e o meu nome, ou então o título da revista, que você vai encontrar o PDF desse artigo. Aí você pode guardar esse texto, pode ser útil, porque tem um pouco mais de informações lá no artigo, tá bom? Então, vamos falar sobre a Sagrada Tradição. Vou ler alguns textos e vou explicando, e quando for necessário a gente vai usar o quadro como nas nossas aulas, tá bem? Então, a Sagrada Escritura, ela não afirma em nenhum momento que ela é a fonte, vamos assim dizer, exclusiva da revelação. Ao contrário, quando a gente lê, por exemplo, o Evangelho de São João, no capítulo 20, o capítulo 21, as conclusões, a gente vê que o autor, e talvez no segundo momento um discípulo do autor, eles dizem com muita clareza que eles não pretendem, com o Evangelho, dizer tudo. Que a experiência com Cristo foi muito maior do que aquilo que eles puderam, por assim dizer, colocar por escrito. O Evangelho, no fundo, é um resumo. É uma experiência sob a ação do Espírito Santo em que o autor, o agiógrafo, precisa selecionar eventos, selecionar acontecimentos, selecionar palavras de Jesus, selecionar milagres de Jesus e transmitir a mensagem da salvação com alguns elementos que ele quer destacar. Por exemplo, o Espírito Santo, ou a igreja, ou a comunhão fraterna, ou a misericórdia, ou, por exemplo, o cuidado para com os mais fracos, aqueles que são marginalizados, como é o caso do Evangelho de Lucas. Pois bem, então o evangelista ele faz escolhas inspirado pelo Espírito Santo, né? E o Evangelho de São João deixa isso bem claro. Ele é o último evangelho a ser escrito e ele não pode dizer tudo, nem tudo aquilo que não tinha sido escrito ainda. Não é o seu escopo. Ou seja, a Sagrada Escritura ela não tem como ser a única fonte da revelação. Mas ela é, sem dúvida, um canal, uma fonte, digamos assim, essencial da revelação. E por isso ela merece o título de Palavra de Deus, como nós já comentamos. Então a Sagrada Escritura, como a gente sabe, ela é fruto dessa inspiração divina que fala, que deixa claro que é um caminho, uma história, onde Deus age, onde o homem com as suas fragilidades vai buscando corresponder a Deus,
e muitas vezes essa correspondência ela é insuficiente. O homem muitas vezes é infiel diante da fidelidade divina, diante do amor divino. O homem muitas vezes paga com o seu egoísmo, com a sua falta de amor, com a sua idolatria, né? É nesse contexto que os textos sagrados vão sendo formados. Uma história que vê a tradição oral como um elemento vital. Como nós explicamos na aula passada, antes dos textos se formarem, serem colocados por escrito, por séculos, as grandes histórias de Israel foram transmitidas oralmente, até que num determinado momento elas são colocadas por escrito. E elas não são colocadas por escrito de uma só vez, mas elas vão sendo colocadas por escrito em etapas também. Existe uma história, digamos, da composição dos textos do Antigo Testamento, e em que ao longo dos séculos várias correntes teológicas vão colaborando. Eu penso aqui na corrente javista do século XIX, eu penso aqui na corrente eloísta do século VIII, eu penso aqui na corrente sacerdotal no século VI, e em outras correntes, a corrente sapiencial, né? Então, são diversas correntes teológicas que vão colaborando e vão acrescentando material, e essa história às vezes é bem complexa, tá certo? Bem, então a tradição oral é muito importante, ela normalmente precede a escrita, e o mesmo acontece com o Novo Testamento. Como nós explicamos, os apóstolos não ficaram esperando a publicação do Novo Testamento para evangelizar. Até porque não haveria essa publicação se eles não fossem evangelizar. Então eles começam a evangelizar, começam a anunciar a boa nova, e o fazem oralmente. As comunidades é que pouco a pouco vão colocando por escrito o testemunho dos apóstolos, né? E pouco a pouco vai nascendo aquele corpo escrito que nós chamamos hoje Novo Testamento. As cartas de São Paulo, os evangelhos, que também têm as suas histórias menos complexas, mais simples, mas que também têm muitas vezes alguns textos que foram acrescentados depois da primeira redação. E outros textos, como a gente sabe, o livro do Apocalipse, que compõe o nosso Novo Testamento. Bem, vou lendo e vou comentando, tá certo? Como se sabe, a exegese afirma que o primeiro livro do Novo Testamento foi a primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, no ano 51. E que, durante cerca de 20 anos, os apóstolos então anunciavam a Boa Nova sem ter um texto neotestamentário debaixo do braço. Mas eles cumpriam a sua missão, aquela missão que o ressuscitado lhes deu, que está lá no capítulo 20, versículo 19 a 21 do Evangelho de São João, e que está também em Mateus 28, do versículo 18 a 20, quando o ressuscitado manda os apóstolos irem para anunciar a Boa Nova, formar discípulos. É nesse sentido que nasce na Idade Média um certo ditado teológico, que você tem no segundo parágrafo, no finalzinho do segundo parágrafo dessa parte da nossa apostila: Traditio prior sancta scripturae. Ou seja, a tradição ela vem antes da Sagrada Escritura. Essa tradição que vai sendo transmitida oralmente e que conta o que foi o evento da salvação, por exemplo, Jesus Cristo, quem foi ele, o que ele disse, o que ele fez, isso vem antes do texto escrito por Marcos, ou por Mateus, por Lucas e João. Então, Traditio prior sancta scripturae. A própria Escritura, ela confirma esta precedência da transmissão oral da revelação de Cristo, quando recorda a missão do anúncio que Cristo confiou aos seus apóstolos e discípulos. Cristo mandou seus discípulos irem pregar. Preguem, anunciem, oralmente. E ele não disse, atenção, escrevam os evangelhos e depois preguem. Ele mandou pregar, ele mandou anunciar a Boa Nova. Então, em primeiro lugar,
na missão recebida pelo ressuscitado, os apóstolos têm esse encargo, que logicamente antecede, vem antes dos sacramentos. Porque primeiro eu preciso anunciar o evangelho, para que alguém possa crer. Para que crendo a pessoa possa dizer, eu quero receber essa salvação. Como é que eu faço? Aí o apóstolo pode dar o batismo, pode dar a confirmação, pode convidar uma vida eucarística. Mas primeiro ele tem que pregar a boa nova. Primeiro ele tem que anunciar, né, a boa nova, como os profetas no Antigo Testamento faziam. Aí tem uma certa prioridade, ou a primazia da palavra que prepara para os sacramentos. É por isso que na nossa liturgia também, antes da celebração, vamos dizer, da oração eucarística, daquela parte que nós chamamos, né, a parte eucarística da Eucaristia, né, a parte, vamos dizer, mais sacramental, nós temos uma liturgia da palavra. Liturgia da palavra que nos prepara para poder viver, digamos, o mistério do sacramento. Essa liturgia da palavra, ela está dentro da grande celebração do sacramento. Mas a gente sabe que a gente pode dividir a celebração eucarística em liturgia da palavra e liturgia eucarística, propriamente dita, né? E que a liturgia da palavra é uma preparação, assim como os apóstolos primeiro prepararam os homens através da pregação para que eles pudessem receber, digamos, pela fé, correspondendo à pregação, crendo, eles pudessem receber os sacramentos da salvação. Vamos ler esse texto aqui que temos em 1 Coríntios 15, 3. A vós, de fato, transmiti, antes de mais nada, o que eu mesmo recebi. São Paulo, antes de escrever essa primeira carta aos Coríntios, ele tinha ficado 1 ano e meio em Corinto. E nesse 1 ano e meio que ele passou lá, ele fundamentalmente pregou o evangelho. Ele transmitiu aquilo que ele tinha recebido. Ele fez essa tradição, ele transmitiu. E aí o verbo que nós encontramos aqui é esse que vai dar origem à expressão paradosis. Paradosis é tradição. Seria o verbo paradoquem. Seria o verbo transmitir. Então Paulo, ele transmitiu aquilo que ele recebeu. Alguém anunciou para ele, né? Outros apóstolos o confirmaram na fé. E aí ele pôde, num determinado momento, como apóstolo, também transmitir aquilo que ele recebeu dos outros, né? Então esse texto é muito bonito. E vejam que mais adiante outros textos são propostos e você vai encontrando sempre entre parênteses as expressões gregas, como por exemplo em segunda carta aos Tessalonicenses 2,15: Irmãos, ficai inabaláveis e guardai firmemente as tradições que vos ensinamos, de viva voz ou por carta. E aí ele fala dessas tradições, ou seja, aquilo que foi sendo, que eu recebi, que eu transmiti oralmente, e depois, a partir de um certo momento, ele começa a transmitir também por escrito, através das cartas, das epístolas paulinas, né? Um belo comentário a gente encontra de Fisichella, quando nós vamos ler o texto, se diz: Jesus de Nazaré, revelador e revelação. Na tradição, se torna de novo sujeito e conteúdo. Ele está na origem histórica, na tradição. A sua pessoa é o conteúdo essencial que deve ser transmitido. O Espírito que na revelação permitia a Cristo estar em sintonia com o projeto original do Pai, na transmissão da revelação se torna o princípio fundamental. Desenvolvimento da tradição, compreensão do seu significado mais profundo e atualização da sua potencialidade são obras do Espírito. O Senhor Jesus Cristo transmite a si mesmo através dos apóstolos no Espírito Santo. Estou traduzindo essa frase em latina,
Kyrios Christos tradit se ipsum per apostolum in Spiritu Sancto. Gostaria de destacar que o Rino Fisichella, que é atualmente cardeal e uma pessoa de confiança do Papa Francisco, e que foi por muitos anos professor de teologia fundamental na Universidade Pontifícia Lateranense e até mesmo reitor dessa mesma universidade, no texto que nós lemos, ele coloca em relevo que Jesus Cristo é o revelador e a revelação. Ou seja, ele é o conteúdo da tradição, assim como ele é o conteúdo da Sagrada Escritura. Porque a palavra de Deus, Sagrada Escritura, Sagrada Tradição, encontram em Jesus o seu máximo esplendor. Encontra em Jesus o seu máximo esplendor. Então isso não nos surpreende. Mas ele coloca em relevo a importância do elemento pneumatológico, ou seja, a importância do Espírito Santo. Como eu estou destacando agora no quadro, o Espírito Santo é, segundo o Rino Fisichella, esse princípio da tradição, porque é ele que garante que a tradição ocorra. Ele garante que a tradição ocorra porque ele inspira os apóstolos a transmitirem para os sucessores tudo o que Deus deseja, tudo aquilo que foram os gestos e as palavras de Jesus Cristo, o seu exemplo, tudo aquilo que é maior do que o que está contido no Novo Testamento, nos próprios evangelhos. Então, enquanto Jesus Cristo é a revelação, o conteúdo mesmo da tradição, o Espírito é esse princípio que garante que a tradição ocorra. Depois, a apostila cita Leo Sheftik. Leo Sheftik é um alemão, o sobrenome é polonês, foi professor de teologia dogmática em Munique e foi nomeado cardeal pelo Papa João Paulo II. Era um grande amigo do Ratzinger, foi companheiro do Ratzinger de seminário. Ele era um pouquinho mais velho que o Ratzinger, mas ele foi contemporâneo do Ratzinger no seminário de Munique. Leo Sheftik, ele escreve vários livros, entre eles um de teologia fundamental, que ainda não está traduzido em português. E ele recorda que o conteúdo da tradição, na mesma linha do Rino Fisichella, o conteúdo da tradição, no fundo, é Jesus Cristo. São as suas palavras, os seus gestos, a sua pessoa, que constitui esse conteúdo da tradição que tem que ser transmitido de geração em geração para que a igreja permaneça nessa comunhão com o evento Jesus Cristo. Tanto um como o outro, e agora eu foco nessa frase que eu já destaquei para vocês em outras aulas, tanto um como o outro, o Fisichella e o Sheftik, dizem que o cristianismo não é uma religião do livro. Ela é, na verdade, a religião de um encontro que nasce do encontro com a pessoa de Jesus Cristo, que é muito mais do que aquilo que pode estar contido no livro. No início da patrística, os padres apostólicos e apologistas, eles não contavam ainda com clareza com aquele que é o cânon do Novo Testamento. Então existiam cartas espalhadas, cada igreja tinha uma certa quantidade de livros. Era rara a igreja local que tinha, por exemplo, todos os evangelhos, ou todas as cartas de São Paulo. Lembrem-se que esses textos eram fundamentalmente manuscritos, em pergaminho ou papiro, e eram muito caros. O cristianismo primitivo nem sempre gozava dos meios necessários para ter uma biblioteca, que era o que precisava ter para reunir todos os livros da Bíblia, né? Então, por isso, a igreja primitiva, final do primeiro século e depois até meados do segundo século, não existia essa noção, digamos, de Novo Testamento, da inteireza dos livros do Novo Testamento. Existia uma ideia de escritura
que eram fundamentalmente os textos do Antigo Testamento e, pouco a pouco, alguns textos do Novo Testamento que vão sendo conhecidos, que vão se difundindo no cristianismo, né, primitivo. E aí nós temos, por exemplo, autores como Inácio de Antioquia, no iniciozinho do século II, São Justino, na primeira metade do século II, que colocam em relevo a importância do anúncio oral dos apóstolos. Eles justamente enfatizam a importância de nós conhecermos, acolhermos, reverenciarmos a tradição apostólica, aquilo que os apóstolos transmitem oralmente ou transmitiram oralmente através do seu ministério. Tá certo? No segundo século, no final do segundo século, vai aparecer um autor muito importante que nós já citamos para vocês, que é Santo Irineu de Lyon, ou de Lyon, que vai ser bispo dessa hoje arquidiocese, na época uma igreja local, normal, singular, e que vai ser mártir, né? Então Santo Irineu, ele vai combater o gnosticismo, vai combater uma série de heresias em obras que são muito conhecidas, como Adversos Hereges, que estão traduzidas em português. E para combater as heresias, ele invoca sempre o princípio da regula fidei, da regra de fé. E para ele, a regula fidei é a retidão da fé, aquela fé que deve orientar a vida da Igreja Católica. E é diferente da fé dos gnósticos. Então a regula fidei, a reta fé, a regra de fé, seria justamente baseada na tradição apostólica. Ela nos liga a Jesus, porque ela nos liga a Jesus através dos apóstolos e dos seus sucessores, que vão transmitindo exatamente aquilo que Jesus disse, fez, aquilo que Jesus realizou para nós. Então ele combate justamente esses conhecimentos particulares, restritos a pequenos grupos, algo que é próprio do gnosticismo, que restringe a pequenos grupos um conhecimento superior, mais elevado, e coloca no nível mais baixo o conhecimento de fé do povão, por assim dizer. Ele diz, não pode haver essa diferença. A regra de fé é a mesma para todo mundo, ricos e pobres, intelectuais e não intelectuais. Na igreja existe só uma regra de fé. E essa regra de fé, a reta fé, é aquela que vem de Jesus por meio dos apóstolos que pregaram diretamente a palavra de Deus e que foi transmitida para os sucessores dos apóstolos e que chegou até nós. Por isso ele enfatiza a importância dos bispos como esses sucessores. Existe uma hierarquia que sucede no tempo aos apóstolos. Então esse tema é muito importante, a regra de fé para ele, para Irineu de Lyon, contra os gnósticos. E ele enfatiza para ele a importância então da ideia de tradição. A tradição, essa traditio paradosis, significa, como para São Paulo, transmitir o que eu recebi. Os apóstolos transmitiram, os sucessores deles recebem dos apóstolos e transmitem para os próximos sucessores. E assim, essa fé reta, essa regra da fé, chega a todos os católicos ao longo do tempo. O tempo passa, chegamos ao quarto e quinto século, estamos diante de outros autores importantes e todos eles vão valorizar, sem dúvidas, a tradição dos apóstolos. A coisa era tão séria para os padres e para os bispos do quarto e quinto século, era tão séria a ideia de que eles deveriam guardar a fé e transmiti-la com fidelidade às próximas gerações, que além de já terem um cânon do Novo Testamento
já terem uma lista dos livros do Novo Testamento e respeitarem isso na liturgia, especialmente na liturgia, só se podia ler, já nessa época, só textos inspirados, ou seja, textos do Antigo Testamento ou do Novo Testamento. Mas eles começam a agrupar também, a reunir o material dos grandes intérpretes dessa palavra de Deus, especialmente da Sagrada Escritura, que são os textos dos padres da igreja. E é comum nessa época nascerem compilações, espécies de textos, de livros, que reúnem as frases, os ensinamentos dos padres da igreja. De modo que era relativamente comum, como Franzini recorda, que inclusive nos concílios se agregassem, depois dos textos conciliares, textos de padres da igreja que confirmavam as decisões dos pastores, as decisões conciliares, tá certo? Ou seja, os padres da igreja, nessa época, começam a ser vistos como parte da tradição da igreja. Então nós estamos entrando num outro tempo onde, junto com a tradição oral dos apóstolos, que vai sendo passada para os sucessores dos apóstolos, os bispos, se reúne também a ideia dos padres da igreja. Com a ajuda desse quadro, nós vemos que Irineu, então, coloca em relevo a importância da regula fidei, que é praticamente sinônimo de tradição para ele, contra os gnósticos. Nos séculos IV e V, os padres da igreja passam a integrar essa ideia, essa noção de sagrada tradição. E aí a apostila nos fala da importância desse monge Vincent de Lerens, Vicente de Lerens. Lerens é uma ilha que fica no sul da França, na frente de Cannes, onde até hoje existe um mosteiro beneditino. Você pode procurar na internet, é muito bonita. E no ano 450 ele deixou uma obra chamada Communitorium. Essa obra, ela apresenta a tradição como instância interpretativa da Sagrada Escritura. Ou seja, a igreja lê a Sagrada Escritura dentro da sua tradição. A tradição é como a atmosfera eclesial, na qual a Sagrada Escritura deve ser lida. Esse é um princípio válido até hoje na teologia, infelizmente não seguido por muitos e por poucos teólogos bíblicos, por poucos exegetas. Esse princípio é seguido. Mas vale a pena recordar essa frase, que no latim é belíssima, mas a gente vai traduzir. Quod ubique, quod semper, quod ab omnibus creditum est. Ele dá uma definição de tradição aqui espetacular. Aquilo que em todo lugar, aquilo que sempre, aquilo que por todos foi crido. Ou seja, a tradição é aquela realidade que é como a regra da fé. Em todo lugar, sempre e por todos, a tradição foi acolhida e crida. E é interessante nós vermos que, no fundo, essa sua definição propõe a ideia de um consenso sincrônico e diacrônico. O que é um consenso sincrônico? Sim mesmo. Crônico vem de cronos, tempo. É o consenso dentro de um mesmo tempo, de um mesmo período. É a ideia do quod ubique, aquilo que em todo lugar. E ao mesmo tempo, o quod ab omnibus creditum est, e aquilo que por todos, todos em todos os lugares creem nisso. Isso é o consenso sincrônico. O consenso diacrônico é o consenso que atravessa os tempos, atravessa a história. A igreja, ela tem um consenso diacrônico, 2000 anos de história. Por isso, nós escolhemos o consenso diacrônico do quod semper,
aquilo que sempre, sempre, ao longo dos tempos, e também a ideia do todos creram, todos ao longo dos tempos, não só todos, digamos, em todos os lugares, mas todos ao longo do tempo creram. Então isso é muito importante. A tradição da igreja, ela tem esses dois aspectos, o sincrônico e o diacrônico. Por favor, guardem isso. Isso é importante. Por isso é que nós não podemos mudar. Hoje a igreja, a maioria dos católicos é contra a posição da igreja em relação ao aborto. Não interessa. Mesmo que 51% dos católicos seja a favor do aborto e que a gente hoje não tenha um consenso sincrônico, ou seja, um consenso da maioria dos católicos de hoje, nós temos um consenso diacrônico, porque a maioria dos católicos ao longo de todos os tempos foi contra o aborto. E nós não podemos absolutizar um período histórico, uma região geográfica, dizendo que isso é tradição. É parte do conceito de tradição a universalidade. Isso é importante para a nossa região amazônica. A gente não pode invocar o regionalismo para se afastar da tradição católica. Porque a tradição católica é aquilo que em todos os lugares, sempre e por todos foi crido. Um consenso sincrônico e diacrônico. Mas tem uma tribo de índios que pensa diferente. Isso não significa que eles têm uma tradição diferente. Isso significa provavelmente que eles não foram formados para reconhecer, para valorizar a tradição católica, que é bem expressa, de modo até muito atual, por Vincent de Lerrance. Isso é um tema muito importante. Então nós vimos a importância da obra Communitorium do Vincent de Lerrance e dessa frase tão citada ao longo da história da teologia: quod ubique, quod semper, quod ab omnibus creditum est. Aquilo que em todos os lugares, aquilo que sempre, aquilo que por todos foi crido. Bem, eu destaco também que para Vincent de Lerrance é muito importante o fato de que a tradição tenha uma natureza divino-apostólica. Então ele compreende que a tradição ela tem um conteúdo divino, porque ela vem de Jesus Cristo, que era o Deus encarnado. Mas esse conteúdo divino, santo, ele foi transmitido por Jesus aos apóstolos. Por isso ele também é apostólico. Conteúdo então se torna divino, a origem do conteúdo, e apostólico, porque foi confiado aos apóstolos para que os apóstolos transmitissem aos seus sucessores. Então esse conteúdo divino apostólico, ele é universal, é para todos os tempos e para todas as pessoas. Ele é consensual e perene, ou seja, universal para todos os lugares, consensual, todos devem estar de acordo, e ao mesmo tempo perene. Ele vai atravessar os séculos sem mudar. O depósito da fé não muda, ele é perene, certo? Então essa é uma ideia muito importante. Mostra que a igreja no quinto século, meados do quinto século, ela tem uma convicção de que ela é portadora de uma verdade que vem de Deus e que leva até de Jesus aos apóstolos e que vai sendo transmitida de geração em geração. E que essa tradição, ela precisa ser acolhida por todos ao longo de todos os tempos, né? Deve gerar um consenso de todos os fiéis, um consenso sincrônico, no mesmo tempo todos de acordo, e ao longo dos tempos todos de acordo também, tá certo? É uma mensagem objetiva, que pode ser atualizada e interpretada na dinâmica da história. A gente pode entender melhor aquilo que é transmitido e dizer esse conteúdo numa linguagem mais adequada, acessível às pessoas, mas não muda o conteúdo.
conteúdo é o mesmo, mas a gente pode entender melhor ao longo do tempo, compreender melhor ao longo do tempo e podemos transmitir ao longo do tempo para cada cultura, para cada realidade, com uma linguagem adequada, esse mesmo conteúdo, sem traí-lo. O período escolástico, né, que vem ali mais tarde, é o período em que fundamentalmente se firma a ideia, se aprofunda a ideia de que os padres da igreja fazem parte da tradição da igreja, certo? Da sagrada tradição. Mas não há grande evolução no conceito de sagrada tradição, nem no conceito mais largo de palavra de Deus, que é Sagrada Escritura e Sagrada Tradição. Não há uma grande evolução nessa matéria, tá certo? Mas se firma essa ideia, essa noção de que os padres da igreja fazem parte. Daí que, se você pegar autores como São Bernardo de Claraval, São Bernardo de Claraval vai simplesmente dizer que ele não tem pretensão de transmitir nada de novo nos seus escritos, nos seus tratados, nas suas homilias, né, que estão reunidas hoje nas suas obras completas. Ele não quer transmitir nada de novo, ele quer apenas transmitir com uma linguagem adequada a riqueza da Sagrada Escritura e a riqueza dos padres da igreja, que fazem parte da tradição, como nós já recordamos. Qual é o problema que vai acontecer com a baixa escolástica, vamos dizer assim, com uma escolástica de má qualidade? Se a escolástica do século XIII é maravilhosa, com autores como São Boaventura e Santo Tomás de Aquino, a partir de meados do século XIV, a escolástica entra em declínio. O século XV é um século de uma escolástica muito medíocre. E Lutero, quando foi estudar teologia, no iniciozinho do século XVI, ele vai estudar, digamos, num período de uma escolástica muito, vamos dizer assim, pobre. E ele vai ter então uma rejeição à teologia escolástica. Dito isso, Lutero ele vai confundir duas realidades, que é a realidade da sagrada tradição, tudo aquilo que nós estamos dizendo que vem de Cristo, que passa pelos apóstolos e que vai sendo transmitido de tempo em tempo, de geração em geração, a noção, vai confundir isso, sagrada tradição, com tradições entre aspas, tradições com T minúsculo, certo? Que são aquelas tradições que a gente pode ter numa paróquia. Aqui na nossa paróquia tem uma tradição de não lavar as mãos depois do ofertório. Aqui na nossa paróquia tem uma tradição que o padre que preside a missa não usa casula, ou usa 2 casulas. Então tem tradições que não são importantes, na verdade são tradições, vamos dizer assim, que atravessam 20, 30 anos, que não vêm dos apóstolos, que não vêm de Jesus Cristo. São tradições, vamos dizer assim, acidentais. São essas tradições no plural. E na época de Lutero havia muitas tradições, toca tantas vezes o sino, usa uma roupa assim, uma roupa assado, tem que cantar esse canto assim, tem que ficar de joelho nessa hora, e etc. E isso não deve ser confundido com a sagrada tradição. Daí que Lutero tinha uma grande rejeição. Como ele era alguém que estudava a Sagrada Escritura, ele começou a opôs a Sagrada Escritura à Sagrada Tradição. E como é típico no pensamento protestante, não tem uma coisa e outra. Para Lutero, ou é uma coisa ou é outra. Ou Sagrada Escritura ou Sagrada Tradição. Ou a graça ou a liberdade, a colaboração do homem. Então, ao contrário da visão católica que tenta integrar os elementos, Lutero não tenta integrá-los. Ele escolhe um elemento e absolutiza esse elemento. Foi o que ele fez com a Sagrada Escritura, deixando de lado, rejeitando absolutamente a Sagrada Tradição, confundindo-a com as tradições humanas locais, regionais, até nacionais,
que existiam na sua época. Para Lutero, então, a Sagrada Tradição era um abuso. Você encontra isso em um parágrafo da nossa apostila. Ele é visto como um abuso, algo que tem que ser rejeitado, como uma traição à Sagrada Escritura. A Sagrada Escritura, sim, é palavra de Deus. A Sagrada Tradição, absolutamente não, segundo a posição de Lutero. Vou ler agora um texto que nós colocamos aqui na nossa apostila. Na minha, que eu mandei para vocês em PDF, está na página 23, está dentro de um quadro. Ao fazer isto, Lutero permanece prisioneiro da controvérsia da Idade Média, pois a igreja de seu tempo ameaça esquecer o primado da Sagrada Escritura e subordinar a normatividade material do querigma apostólico à normatividade formal da tradição eclesiástica. A Escritura em Lutero torna-se como uma exata contraposição à única norma material e formal. Sacra Scriptura sui ipsius interpres. Para Lutero, a Sagrada Escritura é a sua própria intérprete. Ele não aceita aquela ideia presente já lá em Irineu e também em Vincent de Lerrans, que a Sagrada Escritura deve ser lida na tradição eclesial, na sagrada, dentro da atmosfera da tradição. Ele não aceita isso. Para ele, a Sagrada Escritura é a sua própria intérprete. Só que entenda, a Sagrada Escritura não lê a ela mesma. Quem é que lê a Sagrada Escritura? Você e eu. No fundo, Lutero está caindo no erro do racionalismo. Ele está querendo se safar, se destacar de uma normatividade ligada à igreja, ao magistério, à ideia de sagrada tradição, de magistério como intérprete autêntico da Sagrada Escritura, e está caindo num erro ligado ao racionalismo, que lhe chegou através de Erasmo de Roterdã, que era um grande intelectual do final do século XV, e que dizia exatamente isso, que no fundo a nossa razão é que deveria ser, vamos dizer, a intérprete da Sagrada Escritura. É o que, no fundo, o Lutero está propondo, que a razão do leitor o ajude a interpretar a Sagrada Escritura. Ou seja, a livre interpretação que ao longo dos séculos se mostrou um trampolim de divisões. Porque a livre interpretação vai dividindo, vai fragmentando, cada um interpreta de um jeito. Um pastor não concorda com o outro, sai daquela denominação, funda outra igreja, e assim o cristianismo vai se fragmentando vergonhosamente aos olhos do mundo. Como é que a gente mantém a unidade se cada um é o mestre da interpretação? Se a livre interpretação é o único critério? Se não há uma autoridade querida por Deus, que tem um carisma especial para interpretar autenticamente a Sagrada Escritura e a Sagrada Tradição, como é o caso do magistério da Igreja na visão católica, que nos ajuda a preservar a unidade. Então, a gente chega assim ao Concílio de Trento. O Concílio de Trento, então, é no século XVI, primeira metade do século XVI, ainda no final da primeira metade do século XVI, o Concílio de Trento precisa enfrentar o pensamento dos reformadores, Lutero, Calvino lá em Genebra, Lutero na Alemanha, Calvino lá em Genebra, na Suíça, Zwinglio em Zurique, na Suíça, e aí ele precisa tocar em todos os pontos que são, por assim dizer, rejeitados, atacados pelos reformadores. Então precisa tocar nessa questão, que é a questão da Sagrada Escritura e da sua relação com a tradição. E aí eu vou ler um texto que você tem na apostila, que está, digamos, dentro de um quadrado, no texto que eu tenho em mãos, que eu mandei para você por PDF, está na página 24, tá certo? Melhor dizendo, eu não vou ler. Você vai dar um pause agora no meu vídeo e você vai ler sozinho e depois eu vou comentar isso, tá certo? Bom, pause, você dá e lê com atenção. Depois você volta para o